Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. Mais uma hora do mercado, mais um momento de nós conversarmos com vocês, os nossos lojistas, os nossos parceiros, os nossos empresários do segmento, falar do mercado, falar um pouco dos desafios atuais e também hoje estreando uma dinâmica um pouco diferente e que nós vamos usar como referência para nós fazermos a partir de agora. A Hora do Mercado sempre teve e tem como objetivo primário falar um pouco do momento atual, dos números, de como o mercado está, como o mercado caminha e também apresentar para os nossos associados as novidades. Então, nós já passamos aqui em vários momentos anteriores, mostrando as ferramentas, tudo que nós temos de inovação, tudo que nós temos de lançamento dos processos de gestão das nossas lojas. Também já fizemos e vamos continuar fazendo a Hora do Parceiro, que é trazer aqui os nossos fornecedores, trazer aqui as nossas distribuições, as nossas indústrias, para falar um pouco do mercado, falar um pouco das nossas parcerias, falar dos desafios e falar de novidades. E a partir deste evento de hoje, nós estamos estreando mais um quadro, que é a Hora do Associado. O objetivo desse quadro é trazer farmácias ou redes associadas à Febrafar que tenham boas práticas para compartilhar com os colegas, que tenham boas práticas para compartilhar com os demais associados. O objetivo aqui é dar voz para o associativismo, dar voz para as nossas farmácias. Eu quero lembrar que dentro do nosso DNA, naquilo que é a nossa referência aí para se manter no mercado, nós temos 3 pilares que nos sustentam, que é cultura empreendedora, relacionamento colaborativo e atuação visionária. E dentro dessa visão de compartilhar o conhecimento, isso foi o que nos uniu, isso foi o que nos trouxe até aqui, isso foi o que estruturou grande parte das nossas ferramentas a partir de algo que estava acontecendo em uma associação nossa e que depois ela virou uma ferramenta sendo utilizada por todos nós. Então, essa atuação de compartilhamento ela é muito importante e por isso nós estamos estreando hoje esse quadro. Então, o objetivo aqui é, em cada um dos próximos meses, trazer, como eu disse, uma associação, eventualmente que tenha um bom trabalho em qualquer uma das áreas aí que nós atuamos, ou até mesmo farmácias associadas à Febrafar que utilizam as nossas ferramentas e que têm forma de mostrar o sucesso e que tenha como compartilhar essas experiências. Então, nós a partir de agora, a partir deste mês, nós temos essas 3 frentes para trabalhar. Então, falar de mercado, que é o que eu vou fazer a partir de agora, falarmos com os nossos associados e falarmos com os nossos fornecedores. Então, hoje a gente estreia esse quadro, tá bom? Muito bom. E eu vou trazer os números de mercado aqui hoje para vocês, também numa visão um pouco diferente daquela que normalmente eu faço no dia a dia, ao longo dos meses anteriores, porque a gente sempre tem uma apresentação estruturada em um formato, mas nós temos também aqui internamente uma revisão de planejamento trimestral. Nós temos um planejamento estratégico dentro da Febrafar, que ele foi feito em 2020 com objetivos estruturados até 2025 e trimestralmente nós fazemos uma revisão desse planejamento para saber o que nós já fizemos, o que falta fazer, como que nós estamos agora e para onde nós temos que caminhar e eventualmente, obviamente, como o tempo e as coisas mudam muito rapidamente, nós também fazemos revisão e eventualmente replanejamos tudo. Mas para que a gente tenha sempre consistência de saber se nós estamos no caminho certo ou não, a cada 3 meses nós convidamos o diretor de relacionamento da Equilve, o César Bentin, para fazer uma palestra para o nosso pessoal, para o nosso grupo, para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, para mostrar
onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando, quais são os nossos números. E eu aproveitei que o César esteve aqui a semana passada e vou utilizar aqui nesse momento, nessa apresentação com vocês, os números que ele compartilhou conosco. É um número um pouco mais reflexivo e um pouco mais aberto do que normalmente eu tenho como hábito trazer aqui, mas que eu acho muito importante. E o primeiro grande fator, e também foi fruto da minha última reunião com vocês na hora do mercado, de falar de não medicamentos, eu queria trazer aqui os números para vocês de como está hoje a estrutura do mercado farmacêutico, de como está hoje a estrutura de venda por categoria dentro das farmácias. Aqui eu não estou falando de Febrafar, eu estou falando de mercado como um todo. Lembrando que 68% do mercado, conforme a gente pode ver aqui, em valores, tá? Não em unidades, em valor, 68% do mercado está em medicamento, sendo que medicamento prescrito, medicamento de RX, o medicamento que fica atrás do balcão, representa 53% e 18% é o medicamento de, 15% é o medicamento OTC. Então, só para a gente começar aqui a separar as coisas, a venda de salão, quando a gente inclui todas as categorias de não medicamento e mais os medicamentos MIP, os medicamentos isentos de prescrição, ele já representa 47% de tudo que nós vendemos na farmácia. De tudo que uma farmácia vende, 53% está para o lado de dentro do balcão, são os produtos tarjados, os produtos que originam o receituário médico. Depois a gente tem o mercado de OTC e o mercado de não medicamentos. Então, perceba só o seguinte, o quão é importante e quão cada vez é mais relevante a gente dar importância para esse autosserviço. Nós dedicarmos tempo, dedicarmos energia para que a gente tenha um autosserviço bem estruturado, bem layoutizado, com gerenciamento de categoria, colocando os produtos em exposição de forma correta, precificando de forma correta, utilizando as pontas de gôndola e também fazendo as nossas parcerias comerciais com as indústrias de consumo, com as indústrias de nutrição, com as indústrias de perfumaria, de dermocosmético, que cada vez ela é mais relevante na composição do mix de venda da farmácia. Então, eu acho que é muito importante a gente ver esses números, enxergar o que está acontecendo. O MIP representa 15% do nosso negócio como um todo. Ainda, infelizmente, nós temos farmácias nossas que o MIP ainda está confinado. O MIP é uma grande oportunidade, tanto de trabalharmos o trade, as ações de trade com a indústria, mas, sobretudo, para criar a venda por impulso, tá bom? Dito isso, esse é número de mercado e esse também é número de mercado. Como que o mercado se comporta em termos de crescimento nesse último ano, no último MAT. Então, nós estamos olhando aqui o mês de junho, então do mês de julho de 2021 a mês de junho de 2022, o mercado cresceu 12,8%. É um número bastante relevante quando a gente olha a economia como um todo. Nós estamos com a economia próximo de 1%, 1,5% de crescimento. O mercado farmacêutico cresceu 12%. É bastante importante olhar que ele continua num processo acelerado de crescimento. A gente não tem mais o Covid como tinha anteriormente, mas nós temos aqui um surto de gripe muito grande, uma venda acelerada de outras categorias de produto e o mercado continua crescendo 12,8%. Isso em valor. E se nós olharmos o ano de 2022 agora, em unidades ele cresce mais do que cresceu de 20 para 21, que foi um momento crítico da pandemia, quando a gente teve um crescimento muito grande de valores, mas em unidades o mercado cresce mais hoje do que crescia anteriormente. Então, só para a gente entender, se a gente quiser imaginar que 12% pode ser parte disso, recomposição de preço, quando a gente olha em unidades, se eu tenho 8% a mais de venda de unidades, é fato, e a gente pode garantir que, de fato, nós estamos crescendo, o mercado está crescendo. E aí, quando nós segmentamos isso, quem cresce, aonde cresce e de que forma que cresce, a gente tem aí no primeiro quadrante a Abrafarma,
que são as grandes redes, né, as redes de grandes corporações, que acelera o crescimento de 2022 em relação a 2021. Então, ela estava crescendo 11% e agora cresce 13%, 13,6%. Importante a gente olhar que tem já uma normalização, uma normatização aí do fluxo de pessoas andando na rua e as grandes redes recuperam o mercado. Por outro lado, quem mais sofre, quem mais aí tem estado num patamar abaixo de crescimento são as redes regionais. Aqui a gente tem vários fatores que fazem essa composição. A própria pressão do crescimento das grandes redes fazem com que as redes regionais percam um pouco de relevância. A gente tem algumas características de fechamentos regionais, de redes locais. Então, é um segmento que vem sofrendo há bastante tempo e é o que menos cresce. Depois nós temos a Febrafar, nós temos o melhor crescimento, isso já é um fato que acontece há 10 anos, é um fato que não é novo, já é uma realidade que nós estamos acostumados. Então nós crescemos 16,8%. No entanto, é importante a gente olhar para o crescimento de 2020 e 2021, que nós crescemos 23%. Nós continuamos crescendo acima do mercado, mas num nível de aceleração muito menor. Há uma certa acomodação do mercado, onde que a rede que tinha perdido faturamento recupera e o mercado de independente ou o mercado de associativismo, que estava crescendo num patamar muito acima, começa a perder relevância. Então, nós estamos crescendo 50% acima do mercado, porque o mercado cresce 12%, nós crescemos 16%, a gente cresce 50% acima do mercado, mas num nível menor. Assim como as outras franquias e associativismo, e aqui a gente já tem um fenômeno do independente, eu dizia muito isso durante a pandemia. O fato de nós estarmos crescendo naquele momento não significa dizer que a gente estava fazendo. Quando eu falo a gente, o independente estava fazendo um bom trabalho, era apenas uma forma circunstancial. O desafio era o que nós íamos fazer de serviço ou prestar de serviço para que a gente pudesse continuar crescendo. Então, quem aproveitou bem os programas de fidelidade, quem aproveitou bem as PBMs, quem aproveitou bem os processos de fidelização do consumidor, certamente reteve esse cliente nas suas lojas. Senão, ele retoma ao processo anterior que ele tinha de demanda ou de forma de consumo, e isso, obviamente, causa esse fenômeno aqui já de uma desaceleração no independente. Muito bom. Quando a gente olha o crescimento por região, e aí eu acho que a gente consegue mostrar claramente o quão o mercado do associativismo, o mercado da Febrafar, o nosso mercado está consolidado, porque em todas as regiões do Brasil, quando eu olho Brasil, nós somos aqui a coluna verde, então em todas as regiões nós temos aqui um destaque de crescimento superior à média de mercado. Então o Brasil, a gente tem o crescimento médio aí de 12,8%, nós crescemos 16%, aí no Sudeste, onde a gente tem talvez um nível de crescimento um pouco menor, mas assim mesmo acima do mercado. No Nordeste nós crescemos acima do mercado. A única exceção é o Sul. Tá? O Sul já vem... Na verdade, o Sul tem alguns desafios, sobretudo porque o Sul já tem uma característica muito forte do associativismo e ele já vinha num processo aí de acomodação. Então, nós temos uma participação muito grande de venda no Sul, no entanto, nível de crescimento um pouco abaixo, e aqui a gente tem um fenômeno que a gente vai chamar aqui de outras associações de franquias, que são grupos econômicos que não estavam presentes lá e que chegou e acabou crescendo um pouco acima da média. Centro-Oeste nós crescemos mais e principalmente no Norte a Febrafar tem um destaque absoluto em termos de crescimento. Então, de novo, olhando para as regionais, nós crescemos de um modo geral, estruturado também, não é um fenômeno isolado. E quando a gente olha
tamanho de crescimento em faturamento e tamanho de crescimento em número de lojas, olhando aí um universo de 5 anos, também a gente pode dizer que nós temos experimentado um sucesso bastante grande. Então, lá em junho de 2019, nós tínhamos 10 mil farmácias e vendíamos um pouco, 12,7 bilhões de reais de faturamento. Aí nós fomos para 15,2, para 18,7, vendíamos, exato. E hoje nós estamos com 22 bilhões de faturamento. Isso representa aproximadamente 14% do mercado. Tá? 14% do mercado é o nosso tamanho. Nós somos hoje uma entidade bastante relevante com 12.556 lojas. Então, sobre todos os aspectos, em todos os números, tudo que a gente olha, nós podemos dizer que a Febrafar tem experimentado um sucesso muito grande em termos de volume, em termos de venda, em termos de crescimento, em termos de consolidação, como um modelo bastante competitivo de mercado. Claro que aí depois a gente entra na individualidade de cada uma das farmácias, dessas 12.500 farmácias, para saber quem teve ou quem não teve sucesso, quem cresceu ou quem não cresceu, mas aí é só um detalhe de quem também aproveitou ou não aproveitou as oportunidades. O fato é que o modelo, como modelo, ele nos leva à possibilidade de nós continuarmos nos desenvolvendo. Eu gosto muito deste slide aqui, até porque eu respondo muito esta pergunta, se nós estamos crescendo acima do mercado, porque nós estamos abrindo mais loja. Isso é porque como nós crescemos em número de loja, é claro que parte do nosso crescimento advém da loja, do aumento de loja, mas sempre quando nós agregamos uma loja nova na Febrafar, se ela já é uma loja existente, ela traz o histórico de venda que ela tinha anteriormente. Então, não é um crescimento só porque entrou mais uma farmácia. Então, se ela entrou, eu vou trazer o histórico dela, de quanto que ela vendia antes de estar no associativismo. Por isso que quando a gente faz a composição de motivações para crescer, nós temos esse cenário que nós estamos vendo aqui. Então, lembrando que o mercado, nos últimos 5 anos, cresceu 50,8%. Esse é o crescimento real do mercado, 50,8%. É bastante mesmo quando a gente pensa e olha como que está a economia, como que está o PIB do Brasil. Nós estamos falando de um PIB que cresceu nesse período próximo de 2% a 3% e o nosso segmento cresceu 51%. Então, é fato que nós estamos num segmento que tem características diferentes, que tem uma questão de essencialidade, que tem uma questão de não ser tão afetado por momentos ou processos econômicos que outros segmentos também tenham. Então, nós crescemos 50,8% e quando nós olhamos quais são as motivações desse crescimento, aqui nós estamos falando de mercado, tá, galera? Não estou falando ainda de Febrafar. 31,8% desse crescimento é volume. São mais caixinhas, mais unidades sendo vendidas nesse período. Então, grande parte do crescimento, de fato, advém do volume. 15,5% é aumento de preço e 13,6% são aberturas de lojas novas. E aí você tem uma perda aí de 10%, porque se a gente somar 31 mais 15 mais 13, nós estamos falando de 61%. Você tem 10% de perda, que são lojas que fecharam e que deixaram de informar o painel. 10% é muito, tá? Olhando nesse período, nós estamos falando aí de um número bastante relevante de farmácias que mesmo num cenário de absoluto crescimento, assim mesmo não consegue se estabelecer, por isso fecham as portas. Então, esse é o número de mercado. Quando a gente olha a rede, as grandes redes, as redes corporativas, a gente tem uma dinâmica bastante diferente e importante da gente olhar,
que grande parte do que a rede cresce é recuperação de preço, é recomposição de preço, muito provavelmente na mudança de mix ou na diminuição da condição comercial de venda, do desconto oferecido pelo consumidor. Então, o mercado cresce em preço 15,5%, a rede cresce 19,7%. Então, perceba que aí você tem um movimento de 4% a mais de venda só mudando a composição de desconto aplicado lá na ponta para o consumidor final. No entanto, quando a gente olha em termos de volume total, a rede cresce abaixo do mercado, de aumento de volume, né? O mercado cresceu 31% e a rede cresceu 21% e 12% de abertura de loja e fechamento de 9%. Vou ficar analisando cada um, mas eu quero chamar a atenção de vocês da Febrafar. Nós crescemos, em termos de volume, o dobro do que cresceu o mercado. O mercado cresceu 31,8% e nós crescemos 63,2%. Nós crescemos o dobro do que o mercado cresceu em termos de volume. Então, de fato, quando a gente faz uma análise do mercado, nós estamos em cada uma das nossas farmácias, obviamente não todas, porque a gente tem alguém que cresce mais, alguém que cresce menos, mas nós estamos crescendo o dobro do que o mercado cresce de venda e em unidades nas mesmas lojas. Nossa recomposição de preço é menor do que o mercado, então significa dizer que a gente tem aqui um dever, uma lição de casa para fazer e olhar o mix, ou olhar o desconto sendo aplicado, e 17% é abertura de loja. Mas é mais importante a gente olhar que nesse período, enquanto o mercado cresceu 50%, nós crescemos 95%. O que me leva a crer que todo o trabalho que nós estamos fazendo de disseminação do associativismo, todo o trabalho que nós estamos fazendo de desenvolvimento das nossas ferramentas, todo o trabalho que nós estamos fazendo de programa de fidelidade, desse bate-papo com vocês, das parcerias que nós temos com a indústria, das ações que nós fazemos em PDV, tem sido ações assertivas, porque o número mostra isso. Os nossos números, isso é de mercado, isso não são dados meus, isso não é um dado que eu estou criando, é dado de IQVIA. Os números mostram que nós temos tido assertividade nas nossas ações, o que me deixa bastante feliz e me permite dizer que as nossas redes têm feito um trabalho excepcional de ajudar o varejo independente, o varejo associativista, o varejo de agrupamento a se desenvolver, e esse é o propósito principal nosso, está no nosso DNA, que é ajudar as farmácias independentes a se desenvolverem e melhorar a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que a gente tem sido assertivo nisso. Muito bem, pessoal. Então, como vocês viram aqui, os números são fantásticos, os números são muito, muito bons, muito favoráveis a nós. Mas eu também queria só chamar a atenção que, exatamente porque o associativismo, esse modelo de agrupamento, independe se ele é uma franquia, se ele é um licenciamento de marca ou se ele é um associativismo de essência, ele é um modelo também que tem se disseminado muito e muito rapidamente, e vários outros grupos surgiram. Eu queria só lembrar que até há cerca de 4 ou 5 anos atrás não existia uma outra entidade que representasse o associativismo ou agrupamento, e agora a gente já tem outros grupos, outras frentes trabalhando nisso. Então é preciso que também nós, como Febrafar, possamos começar um trabalho de disseminar um pouco mais as nossas práticas. E nesse sentido eu queria lembrar a todos, primeiro, assim, dentro do nosso DNA, daquilo que a gente se propõe a fazer, nós temos 3 frentes que são bastante importantes. Uma que é o relacionamento colaborativo, a cultura empreendedora e a atuação visionária. Então, esse relacionamento colaborativo nada mais é do que nós pegarmos as nossas práticas, a prática que nós temos em cada uma das nossas farmácias, em cada uma das nossas regiões, em cada uma das nossas associações, e podermos transformar isso num modelo
de disseminação, onde que várias outras redes ou várias outras farmácias podem utilizar. Queria lembrar também que nós, e acho que aí não são poucos de nós que vamos ter essa memória dessa transformação, nós nascemos lá no ano 2000, em fevereiro de 2000, nós surgimos como federação e desde o primeiro momento, desde do primeiro encontro nosso, uma das práticas que foram bastante comuns e bastante disseminadas dentro da Febrafar foi a troca de experiência e o depoimento de vários associados ou associações sobre as práticas. Mas nós temos um evento que marca a transformação da Febrafar, que nós saímos de um modelo essencialmente de sonhos ou de perspectiva para um modelo de fato de experiência. Foi em 2004, num grande encontro que nós fizemos, e nós trouxemos vários assuntos, como, por exemplo, convênio. Na época nós falamos de layoutização, de sistema de compra, e cada uma das redes teve a oportunidade de falar e de disseminar ou de propagar o seu modelo de negócio. Isso ajudou muito a evolução do associativismo. Depois, a partir dessa iniciativa, nós começamos, eu, o Neto e mais alguns diretores, eu vou me lembrar aqui, seu Gali, o Robert, seu Jair, começamos a visitar as redes de farmácia e ajudá-los a fazer o planejamento estratégico a partir dessa iniciativa que houve lá em 2004. Considerando isso e considerando hoje um novo momento que nós vivemos e essa possibilidade de nós conversarmos com as farmácias através do digital, através desse canal, onde que nós temos a oportunidade de levar as nossas experiências mais longe ainda, porque hoje nós conseguimos, a partir da digitalização, atingir 100% dos nossos associados e 100% das nossas redes. Nós estamos inaugurando no momento do mercado, na hora do mercado, na verdade, um novo momento. E esse passa a ser uma prática que nós vamos, todos os meses aqui, trazer um associado, trazer uma rede para contribuir, para ajudar, através das suas experiências, dos seus trabalhos, das suas ações, ajudar as demais redes e também trazer uma reflexão da nossa realidade e das nossas possibilidades. Então, esse momento, então, é novo. Desculpa, eu vou voltar um aqui. Se a gente possa colocar aqui o momento do associado. Então, esse é, dentro da hora do mercado, um novo quadro, o momento do associado. Esse objetivo deste momento é trazer sempre um gestor ou um associado, eventualmente uma farmácia, que utilize bem as nossas ferramentas, porque o nosso associado é sempre a rede, mas no fundo e no final a gente trabalha para a farmácia. Então, nós vamos ter aqui ou uma rede ou uma loja, um empresário do varejo compartilhando as suas experiências, colocando aqui para nós como fazer e de que forma ele utiliza as nossas ferramentas. Então, estou inaugurando aqui com o Thiago. Tiagão, seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Thiago, deixa eu dar a nossa canequinha aqui para você. Essa caneca, viu, Edson? Obrigado. Fique à vontade, Thiago, se apresente para a galera aí. Eu acho que todo mundo te conhece, pelo menos todos os gestores, mas as nossas farmácias possam te conhecer um pouco melhor. Legal. Então, Edson, estou aí junto com vocês, né? Eu venho do segmento, tô na farmácia desde quando fazia entrega, lá em Paraguaçu. Depois a gente montou a rede, né? Montou, na época, a Minas Farma. Hoje a gente já tem lojas aí em 26 estados, a gente está crescendo bastante. E vim aqui falar para você um pouquinho do que a gente faz, o que a RM faz. Te agradecer, tá? Pelo momento aqui, iniciar esse projeto junto com você, o momento do associado, para a gente é muito importante. A gente aprender também, trocando experiências com as outras redes, enfim. Acho que a gente pode construir. E para mim, Edson, eu acho que o que mais fica é esse ciclo de prosperidade quando a gente está vendo lá na loja independente, lá na ponta, tudo isso que você está trazendo, tudo isso que a Febrafar faz
Isso tem mudado muito a realidade e eu acho que o fruto está aí, acho que a gente está colhendo, né? É isso. Assim, Thiago, eu mostrei ainda há pouco os nossos números e realmente o crescimento da Febrafar, ele é visível, ele é a olhos nus, mas principalmente eu acho que a gente tem conseguido fazer um trabalho de crescimento do volume dentro das mesmas lojas. Porque o mercado se expande, mas ele também se expande muito em função da abertura de loja. Nós temos um processo de abertura de loja, mas nós temos, sobretudo, um crescimento em cima, baseado na melhoria da operação das nossas lojas, né? Em casa, Edson, esse é um número legal. Todas as vezes quando a gente vai fazer essa análise, a gente cresce o dobro do que os outros concorrentes na mesma área. Fruto do quê? Exatamente. Quando a gente aumenta esse nível de consciência, de ferramenta, como é que a gente faz uma consultoria cada vez mais assertiva na ponta? Como é que a gente melhora essa capacitação? Quando você fala de transformar a perspectiva em realidade, é dar as ferramentas de igual para essas farmácias. Eu tenho visto uma diferença muito grande, assim, sabe? Acho que isso é o fruto desse crescimento. Tiago, nós temos hoje dentro da Febrafar 63 redes associadas. E você é um desses grupos, e dentro da Febrafar nós temos aí uma profusão de modelos diferentes. Nós temos aquilo que essencialmente é da origem da Febrafar, que é o associativismo. Depois nós evoluímos para um modelo de franquia, ou que a gente possa chamar de franquia, ou que nós possamos chamar de licenciamento de marca. E ao longo do tempo, essa evolução permite, inclusive, que uma central de negócio, uma central do nosso escritório, trabalhe, inclusive, mais do que uma marca, com posicionamentos estratégicos diferentes. Eu tenho aqui uns números que eu peguei em relação à RM Pharma, que é a razão social, mas esse número certamente já está defasado, né? Porque vocês crescem muito rápido, você falou em 26 estados, aqui a gente está marcando 24, mas é porque existe uma evolução muito grande. Me conta um pouco, me fala um pouco mais, quem que é a RM Pharma? Legal. Por onde que a gente começa? Eu acho que primeiro, deixando claro que a RM é uma empresa de gestão de marcas e não uma associação. Importante. Nós já nascemos como licenciamento de marca, né, Edson? Assim, com as ferramentas que a Febrafar disponibiliza, com a nossa forma, a nossa metodologia de trabalhar. E qual que é o ponto? A gente nasce com a Minas Pharma e depois veio as outras marcas, né? Exatamente aí trazendo um pouco do que vocês já estavam fazendo também no modelo popular, que a gente sentia que era a hora de trazer mais uma marca para dentro do negócio. E depois difundir as outras. Mas o que é? Cada marca dessa atende de uma forma. Então você tem a Minas Pharma um pouco mais assistencialista, os modelos populares, né, cada vez popular mais puro, e a RM, que é a nossa caçula, que ela vem num modelo mais convencional, da loja maior, com mix de produto cada vez mais bem elaborado. Quando a gente começou, Edson, e a gente entendia que uma marca para uma determinada região funcionava bem, mas a gente sentiu a necessidade exatamente quando a gente começou a sair do estado. Então como é que você oferece para alguém do estado de fora uma marca como Minas Pharma? Naquele momento era meio que, tipo, será que faz sentido? Mas mesmo assim a gente tem Minas Pharma em outras regiões, em outros estados também. O que é legal? A gente vê crescimentos diferentes, mas depende mais do que faz dentro da loja do que da marca. Acho que isso também é uma realidade aqui. Hoje eu vejo uma necessidade da gente atualizar essas marcas, de melhorar cada vez mais, mas não tem um processo assim, uma razão. Olha, por que nasceu a segunda? Exatamente acompanhando mais o movimento do mercado, sabe, Edson? Exato. E nesse sentido, Thiago, eu quero só chamar a atenção, e já é uma conversa que eu tenho tido com os nossos associados há tempo, porque, essencialmente, no modelo que a gente nasceu lá do associativismo, ele era mais regionalizado, ele era mais da região. E eu tenho incentivado as nossas redes, né, mesmo aquelas que são associativistas de essência, a expandir o território. Porque quando você fica só numa determinada região, inevitavelmente você limita seu crescimento. Eu tenho algumas experiências, eu vou usar uma aqui e até depois, em algum outro momento, eu vou convidá-los para que eles estejam conosco aqui, que é a Rede Associadas, que é essencialmente do Rio Grande do Sul.
mas fez uma expansão muito bem estruturada no Mato Grosso do Sul, Goiás, agora está indo para Santa Catarina. Isso é um movimento legal, é um movimento interessante, porque tem um grupo muito grande de farmácias independentes buscando alternativas, né? E quando chega uma rede, sempre abre espaço para uma segunda, né? Porque aquele cara que estava acomodado, Ele você se tem mexe. trabalhado muito Isso. em cima desta oportunidade, que o próprio crescimento do associativismo de outras redes tem possibilitado. Ô Edson, eu estava conversando sobre isso com o Ney agora, cara, exatamente nesse momento. Assim, quando a gente chega em determinadas regiões, né, a gente nasceu lá em Minas Gerais, e tem uma complexidade de gestão dentro de Minas, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, e cada mercado desse tem uma particularidade. Mas o legal é que o modelo de negócio que a gente escolheu fazer permite a gente meio que passar dessas fronteiras da nossa região. Hoje, pela quantidade de estado que a gente já atua e a forma como a gente atua em cada um, você vê que tem alguns estados que têm particularidade, mas no modelo de gestão é a mesma. O que eu vejo, Edson, às vezes é um nível de oportunidade e que também abre portas, né? Assim como a gente chega, as outras chegam, assim como a Farmarcas chega, também gera oportunidade para a gente. Mas o que a gente percebe, quanto mais essa maré sobe, leva todos os barcos. Então eu vejo que a gente tem um concorrente em comum, mas cada vez que a gente avança para um estado novo, para uma região nova, eu comecei a perceber que o maior concorrente era o próprio dono da farmácia com ele mesmo, sabe? Então, dessas oportunidades para mim, para essas ferramentas que a gente usa e que faz a farmácia crescer, eu acho que ela cabe em qualquer lugar do Brasil. Tem algumas regiões que são um pouco mais blindadas, eu posso falar assim, Edson, ou regionalizadas, né? Mas, assim, mas talvez até pelo próprio trabalho que já foi feito Disseminado, pelas isso, próprias redes já existentes, você tem talvez um nível menor de oportunidades. exatamente. Tá? Um nível menor de oportunidade, em outros maiores. O que ocorre é que, inevitavelmente, assim, eu vou dar um exemplo do Mato Grosso do Sul como um exemplo clássico. Se nós voltarmos no tempo de 8 anos atrás, não tinha ninguém atuando no Zero. associativismo lá. Verdade. Ninguém. A partir do momento que foi a Ultra Popular, foi a Farmarcas, criou-se oportunidade para outras redes. Para nós aqui, para mim e para todos nós, é muito melhor que vá outra rede da Febrafar do que vá um concorrente Concordo. que não faça parte do nosso grupo. Porque nós vamos ganhar, todos nós, o associativismo, as nossas ferramentas, os nossos processos vão se fortalecer com isso. Então, eu sempre incentivo outras redes nossas a irem para essas oportunidades. Sim. Até porque isso, como você disse, a maré Sobe para todo sobe mundo. para todo mundo, né? E profissionaliza o negócio, né, Edson? Edson, olha que legal, cara. Existe uma prosperidade melhor. Eu estava pensando isso esses dias para trás sobre o negócio. Quando você chega lá na ponta, você deixa o medicamento com preço mais justo. Você está levando um nível de eficiência que faz os colaboradores daquela farmácia também ter um prazer maior, realizar as coisas que deseja. E o empresário, ao nível de profissionalização, gerando rentabilidade. Quando você olha para isso, se você tiver mais pessoas fazendo dessa forma, melhor. O que eu percebo de estados que há 5 anos atrás que a gente começou junto, se você vê o nível de profissionalização é totalmente diferente. Tem estado que eu visitei há 2 anos atrás, que eu fui agora, é outro nível. As farmácias cada vez mais bem layoutizadas, mais profissionalizado o negócio. Você eleva o nível, né? Você sobe a régua, exatamente. Né? E dentro desse sentido de elevar a régua, Tiago, uma das dificuldades que a gente olhava num passado recente da expansão, porque ela estava muito focada nas questões comerciais, né? Hoje também já não é mais um problema, porque com as ferramentas que nós temos, você consegue fazer OL independente do estado que você está, você tem a maioria dos parceiros trabalhando de forma nacional e, eventualmente, consegue todo mundo ter um entendimento do distribuidor regional também da importância do associativismo. Entendendo o nosso negócio, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, e eu conheço sua operação, a gente conhece como é que é seu trabalho,
trabalho. A parte comercial é um pedaço importante, mas Sim. não é assim o principal agente de transformação que você tem. Boa, Edson. Assim, para mim, é porque a gente nasceu no modelo de consultoria e depois nós viemos a ser uma rede de drogarias. O que é o X da questão? Quanto mais a gente melhora a loja, pode ser que a gente traga mais negócios para a farmácia também. E quando a gente fala que, tipo, que parte que é essa condição comercial, se a gente pegar ponta a ponta, eu acho que ela já está bem nivelada, sabe, Edson? Mas a forma como a gente faz gestão, o dinheiro que a gente consegue reorganizar dentro do próprio negócio, às vezes é maior do que 1 ou 2% que você consegue mexer ali numa condição comercial. Ela não deixa de ser importante hora nenhuma. A gente divide o comercial em duas formas. Uma é a estruturação de compras, então como compra, que horário que compra, qual o mix ideal que compra, quais as indústrias que compram, qual que é o formato, e outro, como que você vai cuidar dessa condição comercial, mix, cadastro e tudo mais. Então, a gente separa bem isso. Mas esse é um ponto. Eu acredito que ela também contribui, mas tem outras coisas que tragam uma consequência para a gente legal, que como é que a gente faz essa farmácia ser eficiente de ponta a ponta? Porque se ela comprar bem, Edson, mas chega lá, ela não tem um produto na prateleira, ou ela não tem uma loja bem layoutizada, ou a equipe não está bem capacitada, ela faz a primeira função, mas as outras ela vai deixar de cumprir. E para que a gente deixe essa venda mais simples possível, que é o que a gente usa muito lá dentro de casa, é como que o empresário entende isso. Às vezes o desafio é exatamente qual que é a parcela de responsabilidade de uma consultoria, que é no nosso caso. A gente tem um setor dentro de casa que cuida da análise financeira, da gestão de custo do negócio. Que é o que a gente denominou naturalmente aqui dentro da Febrafar como disseminado, como os anjos. Como os anjos, exatamente. Como é que você trabalha isso hoje dentro da RM? Hoje eu tenho um especialista que cuida da área e eu tenho os analistas, cada um com um número de lojas. E eles têm as funções semanais e mensais para entregar. Então, os semanais ele vai apoiar essa loja desde a questão de uma formação de um preço de venda, de um custo, de uma elaboração de um novo projeto, de uma eficiência do negócio de metas, de comissão e tudo mais, até o ponto de entregar uma DRE para ele mensal. Olha que legal, Edson. Eu vejo o fruto disso ao longo do tempo, e eu trago cada vez mais atenção para isso, que a gestão do que já é feito dos indicadores do negócio, ela é tão quão importante quanto a condição comercial. Se ele não faz essa gestão inicial, ele não consegue nem aproveitar das condições comerciais, porque às vezes o número de oportunidade que aparece no momento onde que ele não está bem capitalizado no final do mês, entende? Uhum. Então, hoje, esse peso para a gente de fazer essa gestão é tão importante quanto qualquer outra coisa. E essa frequência, para mim, o maior desafio, estou dizendo como frente à RM, né? O maior desafio é conscientizar todo mundo da importância de fazer de fazer uma boa gestão, de cuidar de um cadastro, de ter um software que é eficiente, sabe, Edson? Eu vejo que, por menores, esses são os principais desafios, que às vezes ele prefere ter o software ali do cara que está mais próximo do que um software que vai ser eficiente. Então, dentro de casa, a gente já faz essa gestão. Depois, a gente traz essa questão do comercial, que não eu acho que não diferencia muito, né, Edson? Uma rede na verdade, assim, sempre diferencia sobre o ponto de vista de estratégia de negócio, que a indústria nos percebe como um prestador de serviço para ela. E a partir do momento que você tem uma boa ação, e obviamente isso vai ajudar integrar as nossas farmácias, a comprar um pouco melhor. Mas é fato que ele não poderia, hoje, considerando tudo o que está acontecendo no mercado, o único diferencial, não pode ser o único diferencial que a gente oferece para o associado, porque inevitavelmente ele vai ter isso na nossa rede ou em qualquer outra rede. Exatamente. Seja da Febrafar ou não. Agora, é fato que se não for da Febrafar, o cara não vai ter o Bússola. Ele não vai ter o Orion, ele não vai ter um PEC, uma gestão de PBM como nós temos. Exatamente. E aí, obviamente, daí advém a inteligência das centrais de utilizar isso com mais ou com menos competência. Tá?
Você estava participando da reunião minha com o Ney ali agora. Não estava. Deixa eu te falar um negócio. Aí, dado hoje a área de atuação, 26 estados, mais de 480 municípios, claramente não é uma gestão presencial. Hoje você consegue fazer 100% da sua gestão de forma digital. É impossível, né? É o que a gente estava falando aqui. O que eu queria de verdade é estar em todas as lojas. A forma como a gente usa isso, usa bem do digital na pandemia intensificou cada vez mais, de fazer com que o associado também entenda que é melhor a gente estar no dia a dia dele, Edson, que às vezes uma reunião a cada 2 meses lá dentro da loja dele. Então eu consigo dar mais vazão. Toda essa estrutura, toda entrega, eu acho que a gente tem lá em torno de 74 ações diferentes e cada ação dessa é como se fosse uma tarefa linkada a alguma ferramenta. Imagina para que a gente faça isso tudo rodar, se a gente não tiver uma presença diária dentro da loja, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que tudo rode. Sem o digital, sem o dígito é impossível. Então, tanto pelas capacitações, tanto pelas reuniões que nós fazemos, tanto com o dono da loja quanto com a equipe, e hoje também a gente responsabiliza outras pessoas. Então, vou dizer assim, digitalização no nosso negócio é 100%, né? A gente não consegue estar presente em mais de 800 lojas, é impossível a gente fazer isso com o time lá na ponta. O que traz também é agilidade, né, Edson? Então, eu consigo estar com a loja lá no Acre, assim como eu posso estar lá no Rio Grande do Sul e fazendo o mesmo treinamento ao mesmo tempo. Tá. Ô, Thiago, a gente, infelizmente... Respondi a tua pergunta? Respondeu. A gente tem, obviamente, aqui, até por conta que são 3 etapas, né? A primeira parte aqui que a gente falou de mercado, agora eu estou contigo e a gente tem a hora do parceiro, ainda a gente Legal. vai trazer aqui um parceiro para falar sobre o negócio, sobre as nossas parcerias, então acho que é tudo isso muito relevante e é assim que nós queremos construir a hora do mercado. Então a gente, infelizmente, não tem tempo de falar sobre tudo, mas a gente vai voltar aqui, obviamente, contigo em outros momentos, talvez com um assunto mais específico, mas dos desafios que nós temos em todas as redes é a expansão. Hoje, seu modelo é profissionalizado. O formato da expansão é profissionalizado, Edson. E todas as vezes que eu olho para todos os outros negócios da forma de fazer expansão, sabe o que eu cada dia mais eu aprendo sobre isso? Assim, quanto melhor a experiência de quem está com a gente, eu tenho um agente de expansão lá na ponta também. Então, eu posso te dizer que em torno de 40% dessas lojas que estão chegando hoje é de associado que está abrindo novas lojas. Então, logo eu começo a ter uma expansão muito mais orgânica do que aquela que eu mesmo ia de cidade em cidade e fazia o trabalho. O que é legal de profissionalizar a expansão, Edson? Isso é importante. É quem que a gente quer dentro do nosso negócio. Como você disse, a gente está vivendo um mar de oportunidade. Devo ter o quê? 6 anos de Febrafar. Eu nunca vi um ano que a gente não tinha uma oportunidade maior do que o ano subsequente. Quando eu olho para isso, cada vez que eu percebo assim, se ficar claro para cada associado que o nosso desejo é ampliar o acesso à saúde de verdade e que a gente vai trazer uma boa gestão, isso é replicável. Nesse modelo, é mais sobre comunicar quem a gente é e como a gente faz do que tentar vender um produto, um serviço, sabe? Então a gente tem crescido muito nessa linha, mas é bem profissionalizado, é organizado. Enfim, eu acho que a gente tem feito de norte a sul conhecer um pouquinho o que a RM faz. Legal. Você tem gostado? Bastante, por isso você está aqui. Deixa eu falar outro negócio para você, e a última pergunta que eu vou fazer, infelizmente, porque já tem mais de 20 minutos que eu estou conversando contigo, eu prometi que era 20 minutos, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu pessoalmente achei que foi uma jogada de mestre recentemente, há mais de um ano, surgiu aqui
uma conversa minha com o Neto e com os diretores, o quão seria importante a gente ter mais redes de farmácias, a nossos associados atuando a partir do estado de São Paulo, a partir daqui da nossa região, onde a gente já tem uma sinergia com o fornecedor, o pessoal está o tempo todo aqui, e que a gente pudesse disseminar. Você tem uma sede lá em Minas, lá em Varginha, tá? Que aliás poderia ser chamado capital do associativismo. Do associativismo lá. A gente tem diversas redes, tanto da Febrafar quanto fora da Febrafar, que funciona lá. Então, de alguma forma, você já tinha uma presença muito grande de executivos visitando vocês. Aí você resolveu investir e trazer um pedacinho da sua operação aqui para o nosso prédio, né? Você está num outro andar, num escritório separado, aliás, um escritório muito bonito, juntamente com a Farm Companhia, que também veio para cá. O que isso representou para o seu negócio? Edson, quando você fala com qualquer indústria ou com qualquer parceiro de negócio, você está lá em Varginha e o resto do Brasil está em São Paulo, é diferente. Por quê? Aqui, primeiro que ninguém vai lá visitar a nível de diretoria, alguma coisa do tipo, é mais difícil ir descer alguém lá, alguém que precisa conhecer o projeto, enfim. Até quando eu liguei para vocês, né, falei, olha, meu pensamento é ir para São Paulo. Nunca em sã consciência que a ideia seria vir para cá, até que você deu uma luz junto com o Neto de falar assim, cara, por que você não vem para cá? Eu falei assim, tá louco? É outro patamar, outra ponta. Para mim, hoje, nível de profissionalização assim, mudou muito. Eu tenho aprendido muito com o escritório aqui. O nível das reuniões, Edson, melhorou, porque é muito mais fácil da gente tratar algumas coisas aqui a nível nacional do que lá em Varginha. Então, isso tem melhorado. Eu falo até para as outras empresas, até para as outras redes que tiver o interesse de vir para São Paulo, venham. Para mim, foi muito assertivo, apesar que eu quero acelerar muito o processo agora, sabe, Edson? A gente montou um escritório no meio da pandemia, então tem algumas coisas que a gente precisa alinhar, mas assim, no geral, tanto o nível do tipo de reunião que a gente passou a ter, melhor, o nível de profissionalismo e o nível do associado também entender o que a gente quer para o nosso negócio. Porque aqui em São Paulo, querendo ou não, todo associado está aqui de tempos em tempos, né? Então eu tenho associado, preciso resolver alguma coisa em São Paulo, ele passa aqui. Melhorou muito o meu negócio. Eu enxerguei como como é que eu posso te dizer, um próximo degrau, sabe, Edson? Acho que a gente vai evoluir muito daqui para frente. Mas se eu soubesse que eu ia colher o resultado que a gente está colhendo, eu já tinha trago o escritório para cá antes. Show! Beleza? Maravilha, Tiagão. Obrigado, tá, cara? Obrigado. Pena que a gente não tem mais tempo, mas de verdade, brigadão, tá? Te agradeço, viu? Maravilha. Obrigado aí por fazer todo esse movimento acontecer pra gente. Maravilha. Bem, pessoal, esse é só o início do momento do associado. Esse é só o início de uma jornada que nós temos pela frente. A gente pretende aqui, com isso, compartilhar as experiências. Nós queremos muito trazer outras redes e nós já vamos, na sequência, já convidar, trazer outras experiências, trazer a experiência do associativismo, que é aquele raiz, que é a gestão das associações. Quero trazer um pouco aqui da experiência das redes que têm as suas centrais de distribuição também, porque é um modelo que ainda não está tão disseminado, mas a gente percebe aí um contentamento muito grande daquelas redes que têm as suas distribuidoras. Quero trazer também aqui como convidado para sentar nessa mesa as nossas farmácias, aqueles associados que utilizam todas as ferramentas ou que utilizam as ferramentas com muita competência, enfim, estamos abertos e com certeza a gente vai a qualquer momento fazer contato com vocês. Então, se vocês, caso tenham alguma sugestão para que a gente traga nas próximas, nós estamos sempre abertos. Tá? Agora, a gente fica com o momento do parceiro, vamos sempre também trazer essa ideia de ter um parceiro aqui, de ter um fornecedor, seja um distribuidor que trabalha a nível nacional ou a nível regional, trazer os nossos fornecedores da indústria farmacêutica, como nós trouxemos a L'Oréal no mês passado. Enfim, vai ser sempre essa pegada de
falarmos de mercado, falarmos de número, falarmos das associações e falarmos de oportunidade com os nossos fornecedores. Então, fique agora com o momento do parceiro. Então, hoje nós trouxemos o quarto maior distribuidor nosso para ser o nosso entrevistado aqui. Ézio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. Para nós é uma alegria poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento com esse ecossistema, né, que a Famarcas e Febrafar lidera em parte aí. Legal. Ézio, deixar uma canequinha contigo, é nosso mimo aí que nós entregamos para todos os convidados, tem uma aguinha aí para você. Legal. E depois você leva a caneca. Bom, deixa eu apresentar o Ézio de uma forma mais estruturada aqui. O Ézio é o diretor da GAN, Genésio Mendes, né? Distribuidora Genésio Mendes, que atua como referência no sul do país e agora também no Mato Grosso do Sul, é isso, né? A gente atua já há bastante tempo no canal Farma, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Temos já ensaiando, né, um pouco no interior aqui do estado de São Paulo, né? E alguns dos nossos clientes que têm posições no Mato Grosso do Sul a gente atende também. A operação no canal hospitalar, essa atende em nível nacional, mas no varejo farma, que é o nosso alvo, né? Sul, um pedacinho do Sudeste e Centro-Oeste. Legal. Ô Ézio, assim, antes da gente começar a falar do trabalho que vocês fazem, do desafio da distribuição, falar de como que vocês, mesmo trabalhando de uma forma regional, conquistou esse espaço tão grande dentro do associativismo, queria que você falasse um pouco de você, falasse um pouco da sua carreira, né? Todo mundo que senta aqui, que é o executivo, eu sempre pergunto, qual que foi sua jornada até aqui? De forma bem resumida, eu iniciei a minha carreira dentro do segmento Farma em 92, na indústria, como propagandista na AstraZeneca. Tive uma carreira na AstraZeneca, passei pela Clairets e em seguida fui para o varejo. Durante 4 ou 5 anos eu pude gerenciar uma rede de 100 lojas lá no Rio Grande do Sul, né? E agora distribuição, né? Então passei pelas três grandes players, né, do nosso segmento e pude desde puxar pasta e encostar a barriga no balcão para tirar pedido, né, até agora numa posição em que a gente tem a oportunidade de atuar de uma forma um pouco mais estratégica. Então, bem resumidamente, é isso aí. Ô Ézio, uma outra coisa, então, só para que as pessoas aqui que estão conosco entendam, aqueles que não conhecem a Genésio Mendes, e eu fiz questão de convidar o Ézio para estar aqui conosco por diversos motivos. Ainda que é uma distribuidora regional, e a gente, quando pensa na distribuidora regional, pensa muito na distribuição de medicamentos genéricos e similares. A GAN tem um posicionamento não de genéricos e similares. Não, a GAN, ela é, como antigamente se dizia, uma distribuidora A a Z. Né? Na realidade, no que se refere a medicamento, a nossa grande força é o medicamento de prescrição, né? O RX, genéricos e uma parcela importante de HB, né? O pessoal fala perfumaria. Então, a gente atua com esses 3 segmentos. Mais ou menos 60% da operação em medicamentos e 40% da operação em HB. Tá. E eu acho extremamente importante o trabalho que vocês fazem, porque ao longo do tempo, sobretudo aqui neste século que nós estamos, a partir do ano 2000, nós tínhamos várias distribuidoras que trabalhavam no formato que a GAN trabalha e que foram desaparecendo ao longo do tempo. E houve uma concentração muito grande da distribuição na mão de alguns poucos, bons parceiros nossos, mas de alguns poucos distribuidores. A partir do momento que a gente tem também uma distribuição regional mais focada nos medicamentos que nós chamamos aqui de propagado, você cria um nível de competitividade maior, né? E a gente experimenta isso no Sul com o trabalho de vocês, né? Eu queria que você falasse um pouco o trabalho que a Genésio Mendes tem feito ao longo desses anos com o associativismo, tá? Seja ele dentro da Febrafar ou fora da Febrafar, porque sobretudo em Santa Catarina, né, nós temos aí um associativismo forte que não faz parte da Febrafar, mas de qualquer forma é um modelo de negócio que preserva o independente, que fortalece a farmácia independente, que dá empoderamento para essa farmácia, né? E como é que vocês têm trabalhado? Qual que é a característica principal aí da GAN?
Até para considerar que vocês estão num momento de expansão, vindo para São Paulo, para que as pessoas, nossos associados, se preparem para recebê-los. Então, talvez seja importante, Edson, dar um passo atrás, vamos dizer assim, né? O que é que fundamenta o nosso trabalho, né? Quais são os pilares da atuação da GAN? Porque eu acho que isso explica um pouco o fato, né, de que a gente permanece no mercado em que muitos foram ficando pelo caminho, como tu mesmo mencionou, né? A gente dá um valor enorme para os 4 pilares de sustentação da nossa atividade, que são as pessoas, a tecnologia, e a tecnologia não é TI, é tecnologia, o jeito da GAN de fazer as coisas, né? A nossa verdadeira vocação, nossa verdadeira pela inovação, está sempre inovando, e, é claro, a saúde financeira. Então, a partir desses 4 pilares, que é o que eu acredito que fez com que a GAN sobrevivesse, né, numa história em que outros foram ficando, é que a gente atua. E há bastante tempo atrás, né, bastante tempo atrás, se a gente for considerar o mercado, não é tanto tempo assim, mas desde o momento em que o associativismo surgiu, e por conta de que a farmácia independente sempre esteve no DNA da GAN, é o nosso verdadeiro DNA, a gente, né, tem uma identificação muito grande com o varejo independente, a gente identificou no associativismo um mecanismo de sustentação, né, e de desenvolvimento do varejo independente. Porque a gente lá atrás identificou que se cada loja funcionando de forma isolada, cada um tendo que fazer as coisas por si só, frente à expansão da grande rede, isso iria dificultar. E o associativismo, a gente identificou isso, né? Então, por que não apoiar um projeto, né, que ia apoiar o nosso cliente vocacional? Ezio, você sabe que aqui na Febrafar eu tenho uma paixão enorme pela gestão de pessoas. Eu sempre digo, não, na verdade eu ouvi essa frase ontem, eu acho que eu já praticava isso o tempo todo, mas eu ouvi essa frase ontem também de um grande parceiro nosso, que é o Maurício Billi, o presidente da Eurofarma, e que é uma empresa que eu me espelho muito, e que ele disse o seguinte aqui para mim ontem no almoço: a gente tem que cuidar das pessoas que cuidam da empresa da gente, né? E é uma inspiração, e eu trabalho muito assim, mas eu tenho uma inspiração, e eu quero contar essa história para você, porque ela já é uma história antiga. Aí, para os anos de 2004, 2003, quando eu comecei a minha vida assim aqui em São Paulo, eu não tinha ainda uma estrutura de financeira para poder me sustentar do associativismo, daquilo que eu fazia aqui, e eu fazia palestras, né? Eu fazia palestras, inclusive disseminando o genérico, e rodava o Brasil todo. E eu rodei muito no Santa Catarina. Naquele momento vocês ainda eram uma distribuidora que atuava basicamente em Santa Catarina, com pouca atuação no Rio Grande do Sul, mas ainda sem a expansão que é hoje, né? E eu estava lá pela região lá de Tubarão, onde vocês estão, né? E eu fui convidado pelo gerente da Eurofarma, da época. Hipólito, que está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Até hoje, um grande gaúcho, um grande amigo. Falei assim, nós vamos visitar uma empresa agora que é uma empresa diferente. Falei assim, você nunca viu uma empresa com essa característica. E aí nós fomos lá, ficamos na recepção, e uma característica que me marcou muito, isso deve fazer mais de 15 anos, todo mundo que passa cumprimenta todo mundo dá uma atenção, né? Desde o menino que está fazendo a limpeza, ou que está servindo o café, assim como o presidente passa, todo mundo tem um tratamento diferenciado na empresa toda, né? Depois eu tive a oportunidade de ir lá outras vezes com o Neto, e a coisa se mantém, né? Então eu queria que você falasse um pouco da onde que vem essa vocação de cuidar de pessoas e como que vocês fazem isso lá. E eu acredito que isso tenho certeza, isso está no nosso DNA. Vem desde o nosso fundador, como tu mesmo citou, o seu Genésio, né, que está até hoje presente lá na operação. Ele começou como serviços gerais numa farmácia, teve uma ascensão, né, dentro de uma farmácia, e depois montou o negócio de distribuição. Então ele vivenciou, né, essa situação de em qualquer posição que está, receber atenção. E ele sempre defende isso. Em reuniões com a equipe de venda, ele sempre diz assim: olha, chegou na farmácia,
cumprimenta todas as pessoas. Começa pelo faxineiro, pelo, né, prestador de serviço que está ali limpando a farmácia, né, depois cumprimenta o balconista, o gerente e o dono, mas tem que cumprimentar todo mundo, porque aquele que hoje está ali limpando a farmácia mesmo pode ser o dono ou o gerente da loja, como eu fui, porque eu digo, ele passou por essa vivência. Então está no DNA dele, né? E a gente é sempre orientado quando chega na empresa, olha, não deixa o telefone tocar mais que 3 vezes, cumprimenta as pessoas, trata bem as pessoas. Então, isso está no nosso no DNA, né? E vem desde a fundação da empresa lá em 1968. Daí o sucesso de uma empresa que trabalha regionalmente, mas trabalhando em 4 estados, assim mesmo, vocês hoje são o 4º maior fornecedor nosso Brasil. Não sei se você sabe disso, mas trabalhando apenas em 4 estados, vocês são o 4º maior distribuidor nosso em termos de volume. Então, 4 não, né? Na verdade, você trabalha especificamente em 3 e num 4º ainda fazendo um trabalho pontual, né? Que não tem uma presença tão forte. Eu não sei se você sabia desses números. A gente tinha uma ideia, né? Mas assim, talvez porque o associativismo no Sul é bastante forte, né? E a gente procura estar presente em todas elas, e talvez pela lógica, né? A mesma lógica que faz da Febrafar, né, ser a grandeza que talvez a lógica que a gente adote na GAN, que é valorizar muito mais o aspecto da prestação do serviço, da busca da solução, da inovação, do que o aspecto transacional, né? Procurar agregar valor, né, para o trabalho, desde a indústria até o varejo. Porque a indústria, o varejo, o cliente do varejo, o consumidor, tem as necessidades dele, e a gente trabalha no sentido de desenvolver soluções para essas necessidades, muito mais do que o aspecto transacional. Talvez isso explique, em parte, né, o nosso sucesso. Eu tenho certeza absoluta que isso é fato, que parte do sucesso de vocês está aí. Uma outra parte muito importante, e a gente tem aqui, assistindo a gente agora, muita gente da indústria farmacêutica, que também é uma outra frente que vocês cuidam muito, que é cuidar do fornecedor de vocês. Isso. Está na nossa missão, Edson. A missão está dito lá textualmente, né? A gente quer ser o elo entre a indústria e o varejo, né? Ou seja, é uma corrente, e ela só faz sentido se ela tiver força em toda a sua continuidade, senão ela rompe, né? Então, a indústria não tem uma tratativa de fornecedor, a indústria tem uma tratativa de cliente para determinado tipo de serviço, como o varejo tem uma tratativa de cliente para determinado grupo de serviços. Agora, é desafiador, né? Porque a gente vive num mundo, tanto do varejo quanto da própria, principalmente da distribuição, que é um mundo de austeridade, que você tem que tomar muito cuidado com o custo, você tem que tomar muito cuidado com os indicadores, com as despesas. A gente fala muito aqui sobre isso. Tem uma necessidade de austeridade muito grande em relação à empresa, e a distribuição, por estar exatamente intermediando um e outro, ela trabalha com uma austeridade muito maior. Mesmo assim, vocês mantêm essa ideia de valorizar as pessoas no aspecto geral do dia a dia. Começa que é o nosso propósito, né? O nosso propósito está textualmente lá, e é a nossa prática do dia a dia, né? A gente fazer o nosso melhor para servir as pessoas. Então, as pessoas estão na base de tudo. E, de fato, essa preocupação que tu traz, a gestão é o fio da navalha, né? Uma decisão tomada errada, né? 1% de erro pode significar a diferença entre o resultado positivo e o resultado negativo. Então, mesmo naqueles processos em que a questão da produtividade e do custo é importante, como tu disse, né? Porque a gente precisa ter essa preocupação dentro da cadeia, a gente trabalha também com a inovação para ter ganho de produtividade nos recursos que a gente usa nos processos de atendimento, né? Seja do varejo, seja da indústria. Agora, falando de um aspecto geral, sem ser da GAN, e considerando a sua experiência, que você já descreveu aqui inicialmente, de passar pela indústria, conhecer o varejo, porque, como você disse, você foi gerente de uma grande rede de varejo no Sul. Está há quanto tempo na distribuição? 14 anos. 14 anos na distribuição. O que você diria para a gente, assim, se a gente pudesse falar para o nosso público, e se a gente conseguisse realmente olhar para o futuro e dizer assim, ó,
o mercado está caminhando para esse rumo, que conselho você daria para os meus associados? A gente tem que ter foco justamente sempre na solução e nunca no problema, né? A gente tem que estar junto com os parceiros que agregam valor. O varejo farmacêutico ele acaba sendo hoje um importante ponto de disseminação de saúde da população, né? Então tem uma oportunidade enorme num país que cresce, uma população que cresce, né? A oportunidade da prestação do serviço do varejo é enorme. Então tem que estar atento aos movimentos, tem que estar atento às necessidades, né, do cliente, e sempre aí vale aquilo que tu falou há pouco, né? Cuidar muito das pessoas que estão trabalhando consigo, porque elas é que vão cuidar do teu negócio e dos teus clientes, né? Então tá atento ao movimento de mercado, tá atento às necessidades das pessoas, interna e externamente. Talvez se pudesse dar uma dica, seria essa aí. Ô Ezio, a gente está num mercado que ele é auditado 100%, né? Hoje nós temos 100% de informação de tudo que nós compramos, de tudo que nós vendemos. A farmácia, se ela estiver dentro da Febrafar, ela tem relatórios que permitem ela tomar a decisão olhando a demanda do BRIC, ela tem condição de implementar programas de fidelidade, ela tem condição de implementar indicadores de performance, ela tem condição de realmente ter um processo de gestão muito apurado. E você falou muito do investimento em tecnologia, na inovação, de olhar para o futuro, colocar isso em prática, né? Daquilo que você tem realmente dentro de casa, só colocar em prática. E esse é um desafio que eu sempre chamo muito a atenção da nossa galera, do nosso pessoal, da importância que eles têm de olhar para a inovação, não como algo muito distante, algo que a gente não consiga tatear, que a gente consiga, que na verdade nada mais é do que inovação de você pegar as informações que você tem e transformar isso em decisão. Exatamente. O que se fala transformação digital, nada mais é do que tomar decisão com base em dados, que é o que tu estás dizendo aí, né? Tendo os dados disponíveis, tu tomar decisão com base em dados, tu está dentro, né, desse processo de transformação digital. E de fato não é nada muito distante, né? Inovar é apenas fazer melhor algo que até que já é feito hoje. De fato, fazer melhor com mais entrega, né? E a gente valoriza tanto isso dentro da GAN, a gente tem uma área de inteligência de mercado, uma área de analytics, justamente para isso, né? Para que a gente, com base em dados, tome soluções, decisões assertivas para contribuir com valor na cadeia. Até dentro desse contexto que você está colocando, vocês até como uma empresa ali precisa ter isso. Dentro da Febrafar, nós temos uma estrutura como essa, já aqui dentro de casa, que a gente consegue auxiliar as centrais de cada uma das redes, e todas as redes normalmente têm uma estrutura de anjos, de pessoas que está ali para ajudar a farmácia a tomar decisão. O que ocorre é que, como nós somos um modelo de farmácia independente, Ezio, e muitas vezes o empresário é o cara que, ao mesmo tempo, atende o balcão, mas ao mesmo tempo ele que compra, ao mesmo tempo que ele faz o financeiro, ele começa a alegar muita falta de tempo para poder utilizar as informações. Se a gente pegar esse varejo independente, que é onde vocês atuam hoje fortemente, e pudéssemos deixar aqui alguns conselhos para as pessoas, mesmo assim, que seja você mesmo que tem que fazer tudo, mas você estabelecer processos e utilizar as informações, porque elas existem, elas estão aqui. O que a gente só precisa é que a pessoa use isso com mais frequência. Talvez a disciplina, né, Edson, de uso, porque investindo talvez 5% do tempo para se dedicar à inspiração que os dados proporcionam, né, a visão, a clareza do que está acontecendo, se dedicar 5% para analisar a informação que já está disponível, né, os outros 90% do tempo de transpiração serão muito mais produtivos, não resta dúvida disso. E a gente, aí vou dar o testemunho, a gente observa isso, né? Lá na ponta, as farmácias que dão valor, né, ao uso, à aplicação das informações, o quanto elas prosperam com maior velocidade, maior intensidade do que aquelas que ainda estão mais resistentes, né, a uma gestão baseada em informações.
Ezio, e dentro desta base de informação que nós temos, dentro desse contexto aí que nós estamos falando, uma das coisas, inclusive, que vocês hoje são quase que, eu poderia dizer, um especialista, na atuação do autosserviço, do não medicamento, né? Na parte de salão, né? Que cada vez mais ele é extremamente importante para a composição da nossa lucratividade. Os números que a gente mostrou anteriormente, o pessoal talvez possa ter percebido, mas eu vou repetir aqui, nós estamos chegando na Febrafar próximo de 30% da venda de não medicamento. Há 1 ano e meio atrás, nós éramos 20% de não medicamento. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande com disseminação de treinamentos, com orientação à precificação, com grandes parcerias com as grandes companhias aí, mundiais e nacionais também, e principalmente chamando a atenção da farmácia para a necessidade de olhar para isso. E vocês fazem um trabalho forte de não medicamento. Conta um pouco como que é isso e como que vocês auxiliam a farmácia onde que vocês estão presentes. Uma parte dessa nossa contribuição vem nos JBPs que a gente faz com a indústria, né? Algumas iniciativas que são alinhadas junto com a indústria que a gente executa no varejo. Então, parte é a execução daquilo que a indústria de HB, que é essa indústria que está presente no autosserviço, propõe. Uma outra parte é interna, né? Nós temos uma área de trade também dentro da GAN, que desenvolve iniciativas de conteúdo, como a Febrafar faz também, né? De conteúdo, de informação, de orientação. E temos no início um projeto que ele está hoje numa das associadas Febrafar, que é um projeto de gerenciamento de categorias, né? Que a gente contribui para a adequação do layout da loja para otimizar venda. E tem essa experiência também, a gente já iniciou num outro associativismo no estado de Santa Catarina. Então, a contribuição de que, por mais que pareça uma coisa que não faça muita diferença, né, mas o gerenciamento de categoria, ou seja, a organização da loja, de acordo, né, com a região de mercado em que ela está inserida, a forma como distribui e coloca os produtos dentro da área de autosserviço, faz toda a diferença. Então, aquele lojista que tem essa informação, se a Febrafar está disponibilizando, aconselho a utilizar porque faz toda a diferença. Porque a gente presta o serviço, passa a orientação e depois acompanha o desempenho das lojas. As lojas que dão o tratamento correto para o gerenciamento de categorias, elas têm um desempenho extremamente superior em relação às demais. Ô Ezio, e agora para a gente começar a encaminhar para o final, eu queria fazer algumas perguntas para você sobre o ponto de vista prático, porque como você está sendo apresentado aqui para o Brasil todo, e você tem uma atuação, como a gente disse, mais no Sul e no estado do Mato Grosso do Sul, fala um pouco do seu projeto de expansão, como é que vocês estão trabalhando isso? Na realidade, como eu falei, a GAN opera em dois canais, né? Um canal que é institucional, hospitalar, e no varejo farmacêutico, né? No canal hospitalar, a gente já tem uma atuação praticamente nacional, né? Tem algumas áreas do Nordeste que a gente não atende ainda. E no varejo farma, a gente vai ocupando o espaço na medida em que o mercado demanda, porque nós temos uma proposta, como eu falei no início, uma proposta de atuação que procura ser diferente, né, do que está posto no mercado. E na medida que a gente vai identificando espaço, na medida que a gente vai identificando demanda pela nossa forma de trabalhar, a gente vai expandindo. Então, hoje a gente está consolidado no Sul, né, tem talvez uma parte do Paraná que ainda tem bastante espaço para a gente crescer, porque a gente iniciou a expansão no Paraná tem 2 ou 3 anos, ainda tem algo a consolidar, e a gente hoje já está está aqui no interior do estado de São Paulo, né, avançando na medida em que a demanda, né, para a nossa forma de trabalhar se mostra receptiva. Legal, muito bom. E esse trabalho aqui no estado de São Paulo, ainda você não tem uma distribuição local, você está trazendo... A gente atende o estado de São Paulo a partir da nossa unidade de São José dos Pinhais. Ah, legal. Bom, Ezio, assim, primeiro eu queria muito te agradecer, muito obrigado por você estar aqui. Primeiro, assim, nós temos construído uma história muito legal ao longo do tempo, como eu disse, há mais de 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que eu estive lá pela primeira vez, mas como parceiro aqui da Febrafar, a frequência que vocês têm estado aqui, olhado para o nosso negócio, conversado conosco sobre oportunidades,
tem sido muito relevante para nós, muito importante, esse volume todo de trabalho, essa admiração que de fato eu tenho demais pela empresa de vocês, pelo seu Genésio, pela forma que vocês trabalham e pelo jeito de você tocar o negócio. Queria te agradecer e te parabenizar. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar mostrando a GAN para muita gente que não conhece, e te digo, né, estar aqui ao teu lado aumenta o nosso compromisso de melhorar ainda mais o serviço, né, para o associativismo no Brasil, que ele continue crescendo as taxas acima da média de mercado, como continua crescendo. Aumenta o nosso compromisso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ezio. Valeu. Obrigado. Pessoal, então, agradecendo o Ezio aqui e encerrando esse dia de hoje, eu queria primeiro agradecer vocês, lembrar que esse é um formato que nós estamos estreando agora, então em todas as nossas lives nós vamos sempre trazer parceiros e vamos trazer também redes associadas. Então eu queria convidar os nossos associados, as nossas redes, que tenha alguma experiência que acha que é relevante, que possa ser compartilhado com os demais pares nossos, com as demais redes, que façam contato conosco, se credencie aqui para sentar aqui conosco, para bater um papo, para falar sobre algo que vocês estão fazendo que é diferenciado, seja na área comercial, na área de administração, ou seja na área de apoio ao associado administrativo, enfim, tudo que vocês puderem vai certamente contribuir, a gente quer aproveitar para disseminar isso para todo mundo. Então, a partir deste nosso encontro, a gente repete sempre esse formato de trazer um parceiro. Nós vamos entrar numa etapa agora de ter mais a indústria próximo da gente, porque nós já conversamos com os principais distribuidores, já conversamos com a Bradilan e agora a gente vai para poder disseminar essa prática aqui do espaço do parceiro. Nós começamos agora um bate-papo mais próximo da indústria. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, queria agradecer a todos, agradecer ao Tiago, agradecer ao Oésio que participou aqui conosco e dizer que no próximo mês nós estamos juntos novamente. Um beijo a todos e até a próxima.